Autoridades de Hong Kong podem começar uma nova repressão? Será que as coisas estão piorando em Hong Kong ou é parte da luta de poder interna do Partido Comunista Chinês? China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Este episódio é patrocinado pelo PC Doctor Toolbox. Proteja o seu PC contra travamentos de software, falhas de hardware e o tipo de falhas que tornam sua vida miserável. Então, um ano depois que o Partido Comunista Chinês impôs uma dura lei de segurança nacional em Hong Kong, as coisas estão indo muito bem para o partido. O Partido Comunista está a caminho de refazer Hong Kong à sua imagem, sufocando a liberdade de imprensa, esmagando a democracia e moldando as mentes impressionáveis da juventude de Hong Kong com educação patriótica. Aqui está um dos maiores sinais de como Hong Kong mudou de acordo com a Lei de Segurança Nacional. Hong Kong costumava ser o único lugar na China onde as pessoas podiam comemorar o massacre da Praça Tiananmen. E eles fizeram isso todos os anos, mesmo no ano passado, durante o coronavírus. Como parte do acordo para dar Hong Kong à República Popular da China, o Reino Unido fez o regime chinês prometer deixar as liberdades de Hong Kong intactas por 50 anos, após a conquista do território. A vigília anual de Tiananmen em Hong Kong foi vista como um teste para saber se o Partido Comunista estava realmente honrando sua promessa. Aqui está uma ideia. Se um país com o qual você está fazendo um acordo tem que prometer não tirar a liberdade das pessoas, talvez isso seja um sinal de que você não deveria fazer um acordo com ele. Porque veja o que aconteceu. Este ano, de acordo com a Lei de Segurança Nacional, Hong Kong não teve vigília. E a polícia bloqueou o parque e prendeu um dos organizadores. E não foi só porque a vigília foi interrompida. Algumas pessoas tentaram abrir um museu do massacre de Tiananmen. Então eles tiveram que fechá-lo porque a polícia começou a investigá-los por problemas de licenciamento, certo? Claro. Mas, ei, por que você precisa de um museu do massacre de Tiananmen, quando em vez disso você pode ter um museu sobre o glorioso Partido Comunista? Um que definitivamente não mencionará o massacre de Tiananmen. Então, o Partido Comunista Chinês prometeu deixar as liberdades de Hong Kong intactas por 50 anos e eles fizeram por menos de 24 anos. Jamais confie em um comunista. Eles sempre sentem falta do Marx. Em Hong Kong, isso está escrito na parede, para todo mundo ver. E é por isso que tem muita gente indo embora. Mas para aqueles que vão ficar, há um outro sinal de que muitos habitantes de Hong Kong estão observando para ver o quão ruim a repressão do Partido Comunista vai ficar. E esse sinal está nas belas camisetas amarelas canário dos praticantes de Falun Gong de Hong Kong. E esses canários estão em perigo. Depois do intervalo eu te conto mais. Bem-vindo de volta. Como a vigília de Tiananmen em Hong Kong, os praticantes de Falun Gong têm sido um símbolo de liberdade da cidade por mais de 20 anos. O Falun Gong, às vezes chamado de Falun Dafa, é uma prática espiritual chinesa. No final da década de 90, havia cerca de 70 a 100 milhões de pessoas praticando Falun Gong, de acordo com o governo chinês. Mas sob o comando do ex-líder chinês sapo enrugado Jiang Zemin, o Partido Comunista Chinês baniu o Falun Gong. E o partido iniciou uma longa campanha para erradicá-lo, incluindo prender, torturar e até matar membros do Falun Gong por seus órgãos. Mas Hong Kong supostamente tem liberdade de expressão e religião. E em Hong Kong, o Falun Gong é uma organização legalmente registrada. Portanto, Hong Kong se tornou o único lugar na China onde o Falun Gong é permitido. Os praticantes de Falun Gong montaram estandes em Hong Kong para aumentar a conscientização sobre a perseguição do Partido Comunista do outro lado da fronteira com a China continental. Muitos desses estandes são voltados para turistas chineses. Eles também denunciam o Partido Comunista em geral. Essas faixas dizem: o céu destruirá o Partido Comunista Chinês, o céu abençoará a nação chinesa. E amar o país não significa amar o partido. O Partido Comunista não gostou disso. Mas eles não podiam fazer nada oficialmente a respeito, já que deviam deixar a liberdade de Hong Kong em paz. Em vez disso, eles usaram grupos disfarçados para atingir o Falun Gong. O maior deles foi a Associação de Assistência Juvenil de Hong Kong. Ela fazia parte da Frente Unida do Partido Comunista, que são grupos controlados pelo Partido Comunista.
Os grupos da Frente Unida fazem coisas em nome do partido, enquanto se fazem passar por organizações regulares. Por exemplo, a Associação de Assistência Juvenil de Hong Kong colocou faixas anti-Falun Gong ao lado dos estandes do Falun Gong e monitorou, assediou e até agrediu os praticantes de Falun Gong. Isso durou quase uma década. Então, de repente, no final do ano passado, a Associação de Assistência Juvenil de Hong Kong desapareceu. Eles simplesmente empacotaram suas faixas e foram embora, e não está claro o porquê. Mas isso não significa que os problemas do Falun Gong em Hong Kong acabaram. Porque agora os legisladores pró-Pequim de Hong Kong estão conclamando o governo de Hong Kong a proibir o Falun Gong, de acordo com a Lei de Segurança Nacional. A legisladora Elizabeth Quat disse que forças externas estão fazendo uso de grupos religiosos e organizações de mídia como um disfarce para estender as forças anti-China na cidade. Ela também disse que o Falun Gong era uma dessas organizações e deveria ser banido. Separadamente, Elizabeth Quat disse que a BBC deveria ser proibida em Hong Kong porque produz notícias falsas para difamar a China. Espera. Elizabeth Quat disse que as forças externas estão usando grupos religiosos e organizações de mídia. É claro que a CIA está usando o Falun Gong e a BBC para subverter Hong Kong, porque ninguém pensou nisso antes. Então, a Quat parece ser uma pessoa razoável que não está trapaceando para apaziguar o Partido Comunista. Mas Quat não foi a única. Outros legisladores pró-Pequim acusaram o governo de Hong Kong de ter sido fraco no passado para, entre aspas, lidar com o Falun Gong e instaram as autoridades a banir o grupo. Em resposta, o secretário de Segurança de Hong Kong, Chris Tang, disse que o governo analisará de perto se o Falun Gong está violando a Lei de Segurança Nacional. Mas ele se recusou a comentar mais. Então, se estamos usando a presença do Falun Gong em Hong Kong como um barômetro de quão ruim será a repressão do Partido Comunista Chinês em Hong Kong, isso é ruim, mas não o pior. Ainda. Legisladores pró-Pequim estão tentando pressionar o governo de Hong Kong a proibir o Falun Gong, mas o governo não se comprometeu a fazer isso. Mas há sinais de que a situação pode piorar. Artigos recentes na mídia estatal chinesa estão tentando conectar o Falun Gong ao que eles chamam de ataques terroristas em Hong Kong, incluindo um homem que esfaqueou um policial de Hong Kong antes de se matar no dia 1º de julho. Não há evidências de que o homem tivesse qualquer conexão com o Falun Gong. A mídia estatal chinesa está baseando sua acusação no fato de que o repórter que acidentalmente filmou o ataque durante uma transmissão ao vivo está ligado a uma empresa de mídia ligada a praticantes de Falun Gong. Agora, isso pode soar como se a mídia estatal chinesa estivesse sendo ridícula. Mas, na verdade, é muito inteligente. Porque se repórteres que transmitem eventos ao vivo podem ser responsabilizados por esses eventos, pensem em todos os meios de comunicação que transmitiram ao vivo os protestos de Hong Kong. Eles são todos responsáveis pelos protestos. Vamos prender todo mundo. Espera um minuto. Eu também transmiti protestos ao vivo de Hong Kong. É melhor deixar quieto. A propósito, esse artigo do Global Times não é apenas sobre o Falun Gong. Ele também ataca muitas organizações cristãs de Hong Kong por apoiarem o movimento pró-democracia, o que pode significar que uma repressão religiosa maior ainda está chegando a Hong Kong. De certa forma, a proibição do Falun Gong em Hong Kong parece apenas uma questão de tempo. As pessoas estavam preocupadas com isso no ano passado, assim que a Lei de Segurança Nacional foi aprovada. Mas no ano passado, as autoridades de Hong Kong focaram principalmente nas pessoas envolvidas nos protestos de 2019 e deixaram o Falun Gong em paz. Nesse momento, todos os ativistas proeminentes de Hong Kong ou estão na prisão ou estão no exílio. Então, talvez as autoridades de Hong Kong podem estar procurando um novo alvo. Especialmente agora que as autoridades forçaram o jornal pró-democracia Apple Daily a fechar. E a edição de Hong Kong do jornal Epoch Times, que foi iniciado por praticantes do Falun Gong, é agora a única mídia local que se opõe ativamente ao Partido Comunista Chinês. E eles já foram atacados várias vezes no ano passado. Primeiro, os bandidos destruíram sua prensa tipográfica e, em seguida, os bandidos atacaram um repórter local com um taco de beisebol. O Epoch Times diz que não vai recuar. Mas acontece que a questão do Falun Gong em Hong Kong pode ser mais complicada. Mas a perseguição pode não acontecer ainda devido a lutas internas entre facções do Partido Comunista. Mas após o intervalo. Bem-vindo de volta. A questão do Falun Gong em Hong Kong pode ser mais complicada do que parece na superfície. Isso se deve a uma luta pelo poder dentro do Partido Comunista Chinês. Isso é de acordo com a Sino Insider, uma consultoria de risco político da China.
E você sabe o que isso significa? É hora de mais um capítulo da novela comunista favorita de todos, Hostilidade Geral. No último episódio de Hostilidade Geral, Hong Kong é um campo de batalha entre o presidente chinês Xi Jinping e o ex-líder sapo Jiang Zemin. Xi tentou perseguir a riqueza de Jiang e seus comparsas em Hong Kong. Jiang tentou forçar Xi a esmagar os protestos em Hong Kong com violência. Nenhum dos lados teve sucesso. Quem está em vantagem agora? Na batalha política mortal entre Xi Jinping e Jiang Zemin, Hong Kong tem sido uma fortaleza para a facção de Jiang. Mas Xi pode usar a questão do Falun Gong em Hong Kong a seu favor. De acordo com o Sino Insider, no debate entre o secretário de Segurança de Hong Kong, Chris Tang, e os legisladores pró-Pequim, Tang estava falando em nome da facção de Xi quando se recusou a se comprometer a banir o Falun Gong, enquanto os legisladores pró-Pequim, que tentavam iniciar uma repressão ao Falun Gong, falavam em nome da facção de Jiang. Basicamente, há anos a facção de Jiang tenta fazer com que Xi Jinping assuma a responsabilidade pela repressão ao Falun Gong, iniciada pelo Jiang. Mas até agora, Xi tem resistido a isso. Ele quer usar a ameaça de expor a verdadeira extensão das ações da facção de Jiang contra o Falun Gong para mantê-los na linha. Xi também tem desmantelado lentamente a base de poder de Jiang. Isso inclui coisas como eliminar a Agência 610, que Jiang usou para perseguir o Falun Gong e acumular poder. Se isso fosse transferido para Hong Kong, isso explicaria o repentino sumiço da Associação de Assistência Juvenil de Hong Kong no ano passado, e que também foi usada para perseguir o Falun Gong. Enquanto isso, a facção de Jiang quer usar a agitação de Hong Kong para minar a capacidade de Xi Jinping de obter um terceiro mandato recorde como líder do partido. E ele vai tentar fazer isso ano que vem. Xi, obviamente, quer evitar isso porque ele quer ser presidente ditador vitalício. De acordo com a Sino Insider, se o Xi tiver sucesso contra o Jiang, ele pode aumentar a repressão ao Falun Gong em Hong Kong, mas não baniria completamente o grupo antes de conseguir um terceiro mandato ano que vem. Mas se Jiang sair por cima, então a proibição ao Falun Gong poderia acontecer muito mais rápido, porque a facção de Jiang usaria isso para culpar Xi por uma repressão mais dura em Hong Kong. Seu objetivo final é enfraquecer Xi o suficiente para se livrar dele por completo. Isso é intenso. Hostilidade Geral sempre me faz pular da cadeira. O Partido Comunista Chinês acaba de celebrar seu 100º aniversário, mas com a luta pelo poder entre Jiang e Xi piorando a cada dia, será que o partido chegará a 101? Descubra no próximo capítulo de Hostilidade Geral. E esse episódio é patrocinado pelo PC Doctor Toolbox. Falhas de computador e software, falhas de hardware e lentidão geral do computador são muito comuns. E eles podem surgir nos piores momentos, como durante uma reunião de negócios ou quando você está viajando e seu técnico de TI não está por perto. Se você está preocupado com a saúde do seu computador e deseja ferramentas para evitar problemas inoportunos de sistema, você deve usar o PC Doctor Toolbox. Pare os acidentes antes que eles aconteçam. E temos um desconto de 50% apenas para os fãs do China Sem Censura. Use o link e o código do cupom abaixo para aproveitar as vantagens dessa oferta por tempo limitado. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao China Sem Censura.